Oi, bom dia. Sexta-feira, dia 31 de maio, final de mês, está no ar mais uma edição do programa Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, o Lúcio e o Antero. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Oi, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar esta edição de sexta-feira falando de economia, isso mesmo. A economia brasileira, o PIB, né? A economia brasileira recolhe 0,2% e tem primeira queda trimestral desde 2016. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, caiu 0,2% de janeiro a março em relação ao trimestre anterior, impactado aí pela tragédia em Brumadinho e por quedas da agropecuária e dos investimentos. Foi o primeiro resultado negativo trimestral desde o quarto trimestre de 2016, que foi de 0,6%. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, o PIB cresceu 0,5%. E analistas da área econômica estão dizendo o seguinte: olha, 2019 já acabou. Agora a recuperação só para 2020. E vão mais longe. O Brasil está novamente flertando com a possibilidade de uma recessão. Lembrando que a grande esperança era um ano de 2019, desde a grande esperança crise. Agora é a reforma da Previdência. Agora é a reforma. Tanto é assim... Pois não, né? Não, pode concluir. Tanto é assim, Antero, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está acenando aí com a liberação, né, do PIS, do PASEP e do Fundo de Garantia, como uma forma aí de tentar aquecer a economia. Mas tem apenas um porém. Ele falou assim, olha, vamos liberar o PIS, o PASEP, o Fundo de Garantia, mas assim que saírem as reformas. Se abre essas torneiras sem as mudanças fundamentais, é o voo da galinha, disse o ministro. Você voa 3, 4 meses porque liberou e depois tudo afunda outra vez. Na hora em que fizer as reformas fundamentais, aí sim, libera isso. É como se fosse chupeta de bateria, diz Paulo Guedes. Senão anda 3 metros e tudo para outra vez. Ou seja, tudo que vai ocorrer no país, antes tem que ter a reforma. Ou seja, está tudo amarrado na reforma da Previdência, que é extremamente necessária. Mas o governo negocia o seguinte, olha, agora é o seguinte, agora ele chamou a população, né? Quer dizer, chamou os trabalhadores. Nós liberamos o PIS, o PASEP, o Fundo de Garantia, mas tem que aprovar a reforma. Pois é, e ele já dá a cutucada mostrando que não adiantou só a liberação do FGTS no governo Temer, porque foi liberado aí para o trabalhador, e não ter feito aí a reforma da Previdência. Não adianta nenhuma medida, como disse o Lúcio, é só um paliativo. Se não fizer, como disse aí o ministro Paulo Guedes e o Lúcio leu, não adianta só um paliativo. Tem que ser aprovada a reforma. Eu acho que tem que aprovar a reforma urgente. Sabe por quê? Porque se não aprovar a reforma, vai ficar parecendo o seguinte, o Congresso atrapalhou o governo de governar. Aprova a reforma e aí cobra do governo. Aprova a reforma e cobra que a economia entre nos trilhos, etc. e tal. Para nós aqui de Mato Grosso, inclusive, Lúcio, a reforma tem tudo a ver com a nossa recuperação também. Hoje nós tivemos, ontem, final da tarde, ontem já pela manhã também tinha essa notícia, porque eu divulguei, né, o Banco Mundial aprovou o empréstimo de 250 milhões de dólares. Quer dizer, então essa é uma notícia alvissareira para a arrumação das finanças de Mato Grosso. Porque isso vai melhorar bastante a questão fiscal nossa. O que significa dizer resolver de forma mais breve a crise com todos os servidores públicos, inclusive com os professores. O que precisa agora, aí eu já estou voltando para Mato Grosso, o que precisa agora é a nossa bancada focar. É o governo do estado focar. Nós só temos que ter uma pauta a insistir.
a bater na mesma tecla com o governo federal, que é a pauta da legalização, botar na lei, e do pagamento do FEX do ano passado e deste ano. Porque se depois desse empréstimo do Bank of America ser liquidado, isso sendo homologado agora pelo Tesouro Nacional, como espero que será, porque as falas do Tesouro Nacional sobre o programa de ajuste de Mato Grosso foram as melhores possíveis. Eu creio que o Estado tem que focar, o governador Mauro Mendes tem que buscar a harmonia total da bancada, visitar o gabinete dos 11 parlamentares federais, 8 deputados federais e 3 senadores, para unir todos eles no sentido de buscar os recursos que o Mato Grosso tem direito. Agora, isso ocorrendo, eu acho que resolve a crise por aqui. E voltando à reforma da Previdência, saindo daqui para dar um pulo em Brasília para depois voltar para cá de novo. A reforma da Previdência lá em Brasília, eles estão encaminhando para que não vai valer para os estados. Cada estado vai ter que aprovar a sua reforma da Previdência. É isso que está sendo discutido lá. Aí cada estado vai ter que fazer... Não, não vai acontecer isso. Não, estão discutindo isso. Não, mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso na hora que o governo federal permitir acontecer isso, acabou a reforma da Previdência. E o governo federal não é tão contra isso. Não, o governo federal é totalmente contra isso, através da sua voz mais autorizada para esse assunto. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, isso é um absurdo e é um absurdo. Sabe por quê? Porque em 27 estados brasileiros, aí o que está acontecendo? Os deputados federais querem agir assim. Querem agir assim. Querem agir assim. Porque estão de olho na próxima eleição. Na próxima eleição. Quer dizer, eles querem também desgastar um pouquinho os deputados estaduais que podem ser federais na eleição do ano que vem. Exatamente. Então, beleza, compreendido o quadro político. Na hora que fizer isso, destruíram a reforma da Previdência. Na hora que fizerem isso, eles vão ser responsáveis pela debacle no Brasil. Eles têm que assumir a responsabilidade de votar em favor do Brasil, gente. Se esse país aqui, a economia turbinar, esses aí que estão achando que vai ser desgaste votar a favor da reforma da Previdência, eles vão bater no peito e dizer: eu votei a favor da reforma da Previdência. Olha... se tivesse sido candidato, eu teria dito na campanha: eu vou votar a reforma da Previdência. Que sem ela o Brasil acaba. Será que é difícil para as pessoas entenderem que, se não tiver dinheiro, eles não vão receber os salários depois de aposentados? E do jeito que está a idade da aposentadoria do Brasil, dentro de 4, 5, 6 anos, nós vamos ter mais gente aposentada e menos gente trabalhando. É menos gente trabalhando para sustentar mais gente que não está indo ao trabalho. Quer dizer, é um negócio de louco. Só um isso. complemento aí. Então vai ter que aprovar a reforma da Previdência lá. Pois é, e por isso... Isso aí é traição à pátria, mandar para os estados. Porque se mandarem para os estados, não faz nunca essa economia de 1 trilhão. E, Antero e Lúcio, só um complemento, né? A gente falava... A impressão do Ministério da Economia é de que isso daí não teria um impacto relevante em cima dessa economia projetada pelo ministro Paulo Guedes de 1 bilhão a 1 bilhão e 200. Não, é 1 trilhão, né, Lúcio? É 1 trilhão, isso. 1 trilhão, isso, 1 trilhão. 200, E que o fato de vir para os estados não teria um impacto tão relevante lá. Mas a pressão disso é aquilo que a gente falou aqui, é uma pressão eleitoral, de ordem política eleitoral. Só complementando que uma das medidas aí para a recuperação dessa economia, já anunciada, como o Lúcio leu aí a matéria, seria a liberação do FGTS inativo, dos inativos e ativos. Lembrando que no governo Michel Temer era apenas inativos. E já complementando, falando ainda, diante dessa notícia do PIB, o Major Olímpio, líder do PSL no Senado, defendeu ontem que o Congresso não entre em recesso em julho. Estou fazendo toda a força-tarefa do mundo contra o recesso no momento de crise como este. Basta haver um acordo amplo entre as presidências do Senado e da Câmara, disse o senador no evento em São Paulo.
Opa, a vida é inteligente no Senado. Até que, enfim, eu ouço alguma coisa assim muito inteligente, não é pouco inteligente. Porque a gravidade da crise econômica que está no Brasil, esse é um grande exemplo para os políticos e que vá para frente. E que vá para frente. Tomara que seja bem sucedido o Major Olímpio. Mas é muito difícil. Tem os números negativos do PIB, que você acabou de falar aqui. A reforma. Tem essa previsão dos economistas que o país novamente está flertando com uma recessão. Tem os dados do desemprego, mais de 13, quase 14 milhões de desempregados no país. O cenário não poderia ser mais negativo. Certo, e agora eu quero saber os destaques de vocês de hoje. Lúcio, Antero, quem começa? Vamos com o Antero, né? Antero, conta aí seu destaque de hoje. O destaque é um destaque político, eleitoral. Carlos Bezerra, o poderoso presidente do MDB, está dizendo que o seguinte, eu vou falar a frase dele, aspas, é Carlos Bezerra que está falando. No meu ponto de vista, ele é candidatíssimo e está trabalhando nesse sentido, disse o deputado Carlos Bezerra. E, na verdade, enquanto está todo mundo parado aí, Emanuel Pinheiro está costurando apoios e já tem mais de 10 partidos apoiando a sua candidatura à reeleição. Então, ele está flertando com a tranquilidade. É isso. Lúcio, e o seu destaque? E o meu destaque aí é o embate novamente aí dos servidores pela reposição salarial. E a notícia nova, num assunto que não é tão novo, é que o Tribunal de Contas condiciona a RGA dos servidores do Executivo ao repasse do 12º dos poderes. E aqui nós estamos falando da RGA de 2018, a decisão do Tribunal de Contas, baseado lá, tiveram lá embargos lá, primeiro do ex-governador Pedro Táxi, depois do governador eleito Mauro Mendes. E aí o Tribunal de Contas, sobre a RGA, e aí o Tribunal de Contas está vetando o pagamento da revisão geral anual dos servidores do Executivo até que o governo cumpra com o repasse do 12º aos poderes e órgãos autônomos. E aí a proibição se aplica ao percentual de 2% referente à parcela de recomposição de 2018. Mas esse imbróglio não termina aí. Tem uma outra posição aí do Ministério Público Estadual dizendo que a greve da educação pode chegar aos tribunais por conflito de leis. O que o Ministério Público está dizendo é o seguinte: tem uma lei que manda pagar, tem outra que determina não pagar. E aí a impressão do Ministério Público é de que a Justiça vai ter que decidir, paga ou não paga. É o destaque. Mas tem a hierarquia das leis, né? Que a Justiça vai ter que decidir. Né? Certo, e olha só, STF adia pedido de ex-ministro para ser julgado pela Justiça Estadual. O Supremo Tribunal Federal adiou a votação a pedido do ex-ministro da Agricultura e também ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, para que fosse julgado pela Justiça Estadual e não federal no âmbito da Operação Ararate. O ministro Luiz Fux, relator do processo, negou provimento aos embargos. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e o julgamento foi adiado. Estavam presentes na sessão ainda os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator que negava provimento aos embargos de declaração, rejeitava a questão de ordem sucinta e determinava a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos ao juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, independentemente da publicação do acórdão, pediu vistas dos autos ao ministro Alexandre Moraes, trechos do documento. Como o Blairo é forte, né? Muito. Por que será que Alexandre Moraes está pedindo vista, né?
tem muitas dúvidas, né? Ele que já escreveu livros. Eu já recomendei aqui que os estudantes de direito poderiam bem encostar no cantinho, né? Queimar não, né? Mas esconde num cantinho os livros do ministro Alexandre de Moraes, depois que ele mandou abrir aquele inquérito por impulso oficial, quer dizer, o Poder Judiciário, sem ser provocado, manda investigar. E ele agora está agindo aqui, ao pedir vistas, ele está acolhendo a tese da defesa do Braille Maggi e ajudando muito a defesa do Braille Maggi. Ajudando a postergar, ajudando a prorrogar, ajudando a caducar, ajudando a ver se dá um prazinho a mais para prescrever, para que não haja punibilidade, para que os ricos possam ficar impunes nesse país. O Braille quer que o processo dele fique no Supremo. Ele não é mais ministro do Temer. Não, lá ele está pedindo outra coisa agora. Agora ele está pedindo para ir para a Justiça Eleitoral. Ou Justiça Estadual. Ele só não quer ser jogado pelo Jefferson Schneider. Por quê? Porque o Jefferson Schneider, neste mesmo processo, já condenou o Cusiol por lavagem de dinheiro. E o Braille está sendo acusado de corrupção ativa. Isso aqui é por causa da compra da vaga do Sérgio Ricardo. Ele está sendo acusado de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, tendo utilizado uma instituição financeira, o Big Banco. O juiz para o qual o ministro Luiz Fux está remetendo os autos, ele já condenou o gerente do Big Banco, o tal do Cusiol, a 32 anos de cadeia. Situação muito semelhante. Entre o que fez o Cusiol, a diferença é que o Cusiol é gerente do banco, né? E o que fez o Braille Maggi, que a época em que essas coisas todas foram autorizadas, era governador de Mato Grosso. E essa aí, Antelo, me parece, só para a gente rememorar um pouquinho essa história aí, me parece que essa é a última cartada de Braille Maggi. Porque começou assim. Primeiro, ele pediu para tirar do Supremo para ser julgado pela Justiça Estadual, a Justiça Comum. Aí a procuradora Raquel Dodge falou que ele estava querendo empurrar a história com a barriga, e o termo lá, Nayara, ele estava desesperado, não é isso? Era. Isso. Estava desesperado. Aí ela falou assim, não, quem tem que julgar isso daqui é a Justiça Federal lá de Mato Grosso, o juiz Jefferson Schneider. A partir disso, ele fez essa outra investida, que é o seguinte, para dizer que ele tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral, baseada naquela decisão recente, lá do Supremo Tribunal Federal. Falando que crimes conexos com Caixa 2 de campanha tem que ir para a Justiça Eleitoral. Pois é, mas só que isso não tem nenhuma conexão com o Caixa 2 de campanha. Isso aqui ele comprou a vaga, ajudou a comprar uma vaga no Tribunal de Contas para o Sérgio Ricardo. Foi isso. Compra e recompra, né? Recompra e recompra de vagas, entendeu? Envolvendo o Sérgio Ricardo e envolvendo o ex-conselheiro Alencar Soares Filho. Isso aqui não tem absolutamente nada, não era período eleitoral, não era dinheiro para campanha, não tem absolutamente nada a ver com a questão eleitoral. Isso aqui é porque quem tem dinheiro nesse país tem bala na agulha, tem dificuldade realmente de ser punido. Isso aqui mostra que o senhor Alexandre de Moraes está destruindo o seu passado. Só isso. Está destruindo o seu passado. Não é possível que ele ache que está julgando de acordo com as leis do Brasil. Destruindo a imagem também, né? Não, porque ele, quando foi indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, o Brasil inteiro saiu para defendê-lo. Porque a acusação é que ele era tucano, que ele era ligado ao governo de São Paulo, porque foi secretário-geral do Alckmin, que era filiado ao PSDB, mas era um dos grandes juristas, um dos grandes professores nacionais, um dos grandes escritores de livros sobre a Constituição. Aí assume, veste a toga, faz isso. Quer dizer, olha, se o senhor é a favor do Braille Maggi ser julgado, pede para o senhor Braille Maggi ser julgado no céu pelo senhor André Maggi. Faça um julgamento mediúnico do Braille Maggi. Porque não é possível que este ministro Alexandre de Moraes
Quer dizer, possível até é, né? Ele tem o poder de segurar o processo. Ele pede vista, não devolve o processo, e é processo de embargos de declaração. Que não vira mais nada, não resolve nada. O tribunal já decidiu. Não altera mais nada. Ele só está pedindo vista para segurar. Ele só está pedindo vistas para segurar o processo. Tá certo que o Fábio Galindo é um grande advogado, mas vamos respeitar, né? Não, e não é só nesse... Vamos respeitar, né? Não é para se obter justiça no Brasil é difícil. E está atacando em vários flancos para segurar, para protelar o processo. Não é, Antero? Por exemplo, aquela outra medida que os advogados de Blairo Maggi entraram também lá no Supremo, também é para protelar. O questionamento que estão fazendo, olha aí, se o Val Barbosa não devolveu pouco dinheiro, tem que fazer uma auditoria, porque isso daí não está correto. Não, é só para protelar. Isso tudo Ou seja, essa medida aí foi tomada pela defesa de Blairo Maggi muito tempo depois que todo mundo ficou sabendo quanto é que Silval Barbosa ia devolver em função da colaboração premiada dele. Blairo Maggi também devia saber disso, né? Pois é, e parece que o Blairo agora... Olha, vou te contar, viu, bicho? Vou te contar. O Blairo Maggi... Marcelo Debrecht também era rico, foi preso. Os caras das grandes empreiteiras nacionais foram presos, né? Eu não estou dizendo, não estou fazendo aqui uma antecipação de julgamento. Mas aí não seria só o poder aquisitivo, tem um outro poder, não? Não, aí tem poder. Também. Aí infelizmente, eu não posso raciocinar em cima de alguma coisa legal nisso. Eu acho que isso aqui é um poder assim que ninguém consegue explicar. Que se fossem todas as audiências gravadas, todas as visitas gravadas que recebem os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, só assim a gente ficaria sabendo disso. Aliás, isso devia acontecer, né? O ministro do Supremo não pode receber advogado, parte, cliente, etc. Sem ser gravado. Sem estar gravado, porque não dá. Não dá para acontecer isso que está acontecendo com a situação do Blairo Maggi. Eu acho que o ministro tem que ter a tranquilidade. Se o Blairo é inocente, inocente é ele. Agora, se ele é culpado, por que não condená-lo? Só isso. Certo, vamos falar dos atos, a segunda edição dos atos a favor da educação contra o contingenciamento do governo federal, anunciado esse contingenciamento para a educação. Em Cuiabá, ao menos 2.000 estudantes se reuniram no início da tarde de ontem na Praça da República, em manifestações contra os cortes da educação anunciados pelo Ministério da Educação. Eles saíram em passeata pelas ruas do centro e passaram pela Avenida Getúlio Vargas até o Colégio Liceu Cuiabano e depois desceram pela Isaac Povas até a Prainha e voltaram aí para a Praça Central. Contingenciamentos foram anunciados pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o Instituto Federal de Mato Grosso deve deixar de receber 31 milhões, enquanto a UFMT vai ficar sem receber 34 milhões de reais. As duas instituições, conforme já anunciaram os reitores, devem ter funcionamento inviabilizado por falta de dinheiro para manter recursos básicos como água e energia. Inclusive, durante uma entrevista ao Jornal do Meio-Dia, a reitora, a professora Miriam Serra, Jornal do Meio-Dia, ela disse que teria as contas no azul apenas até o mês de junho. Depois, a universidade não ia mais conseguir se manter, isso pagando essas contas básicas, como eu falei, prestadores de serviço, água e energia. Estudantes do quinto... Aí, o portal Gazeta Digital conversou com algumas pessoas que estavam manifestando aí durante esse ato em Cuiabá. Só lembrando que outras cidades do Brasil também tiveram atos, pelo menos aí em 21 estados, 92 cidades, além do Distrito Federal. Foi aí a segunda edição dos atos contra o contingenciamento na educação.
Fraquíssimo, pelo menos esse ato em Cuiabá, né? Fraquíssimo e com palavras de ordem não tem absolutamente nada a ver com a educação. Eles fazem um ato que teoricamente seria para defender verba da educação. Quantas faixas sobre verba para a educação nós vimos ali? Nós vimos lá, não a reforma da Previdência. Fora Bolsonaro. Lula livre. De Lula livre. Esse que é o grande problema. Não, porque o povo quer Lula aí, na cadeia. Que conversa é essa? Lula livre. Não ao corte dos projetos científicos. Bom, aí tudo bem, isso tem a ver. Mas ali embaixo, hashtag Lula livre. E mistura, né? Na verdade, é um movimento que é para reivindicar uma situação, né, que é contra o contingenciamento, mas aí mistura com reforma da Previdência, com a política, com o pedido de Lula livre, e tem uma outra claro cena que perde lá, forças. Tem uma outra cena ali que é interessante observar, dentro dessa mesma linha da análise. Uma imagem aberta, com muitas pessoas e com várias bandeiras. Uma das bandeiras... Do PT, né? Da CUT, né? Eu não sei se é da CUT ou se é do MST. Não, é da CUT. É da CUT. Não, tem uma outra cena aí que aparece uma outra imagem. Tem uma outra que aparece. Então é o seguinte, aí Sem armas, né, falando não, também... sem arma em delírios e disparo mas aí é uma crítica às armas, né, o decreto das armas... Até aí tudo bem, mas... E esse o movimento era o quê? Para protestar contra os cortes, não é isso? Sim, os cortes o que menos você vê é isso. O que menos você vê não tem nada a ver com a educação estadual, tá? Só lembrando isso. Esse movimento é política contra Bolsonaro, ponto. Aquele primeiro movimento que o Bolsonaro chamou o povo para as ruas, aquele tudo bem. Aquilo ali, ele uniu esquerda, direita, foi todo mundo para a rua. E o do dia 15 também foi bastante expressivo, também pela educação, logo após o anúncio. Exatamente. Essa aqui o Foram Bolsonaro... dois grandes movimentos. Não, eu estou dizendo que o Bolsonaro chamou o povo para as ruas, é assim... No domingo. Não, o Bolsonaro chamou o povo para as ruas na bobagem que ele fez de fazer o decreto de... Aí ele uniu todo mundo... no dia 15/5, o primeiro ato. E foi bom movimento. Aí depois teve o movimento pró-Bolsonaro. Agora, esse terceiro movimento, ninguém aguenta ficar acompanhando palhaçada do PT, né? Aí só juntar dois slogans para poder carimbar, né? Aí tinha ali, agora há pouco tinha ali, hashtag Lula livre, num cartaz lá contra os cortes na área científica, né? Hashtag Lula livre. A bandeira realmente ali... Olha lá, liberdade para Lula. É a bandeira do PT liberdade para Lula. Aí o outro cartaz lá vem, fora Bolsonaro. Não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Desmoralizaram o movimento universitário. Infelizmente. Acabaram de desmoralizar o movimento em defesa da universidade. Isso aí é movimento... Que é uma causa justa. Que é uma causa justa. Por isso mesmo, infelizmente. Pois é, aquele movimento eu acredito que foi muita gente correta. Esse movimento é um movimento que garante o direito do PT roubar. E aí não dá para defender tanto, Antero e Lúcio, que no outro movimento tinham diversos eleitores de Jair Bolsonaro falando: eu votei no presidente, mas sou contra esta medida. Especificamente contra essa medida, estou no meu direito de manifestar. Olha, esse erro vai beneficiar o Bolsonaro. E para o seguinte, para que os nossos telespectadores aqui... Aliás, o PT não faz outra coisa nos últimos anos... Para que os nossos telespectadores não puxem a nossa orelha aqui, não puxem a nossa orelha, vou corrigir um termo, Antero. Não é corte, é contingenciamento. Tudo bem, corrigiram depois. Pois é, então critiquem só a mim, foi corte. E olha só, falando em educação, hoje tem reunião 8h30 da manhã, reunião do Sintep com líderes do governo do estado. Só lembrando que durante a semana o governador Mauro Mendes chamou também os parlamentares, os deputados estaduais, para ajudarem nessas negociações para pôr fim aí nesta greve. Também tomou outras medidas que foram anunciadas durante essa semana. Corte dos pontos dos grevistas e também a demissão de comissionados que aderiram à greve. Como disse o Antero aqui, ele conversou com o secretário-chefe da Casa Civil, o Mauro Carvalho, que disse: a recomendação é quem não quis aderir, quem não quer aderir a essa greve, está impedido de entrar nas escolas, é fazer o boletim de ocorrência. Não é isso, Antero? É isso, e assim, o governo, quando chamou os deputados, mais do que pedir para os deputados ajudarem na intermediação, foi no sentido de solicitar que os deputados não armassem palanque para os grevistas. E não sei se deu para perceber que logo imediatamente
a deputada Janaína Riva, presidente em exercício da Assembleia Legislativa, disse que essa greve estava um pouquinho fora do calendário, porque no final do primeiro semestre. O que é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, a greve inteiramente fora de calendário, os professores sabendo que o Estado não tem condições de atender, então eles vão cada dia mais ter mais dificuldades nessa greve. Eu só torço para que o Estado não cometa nenhuma injustiça de cortar o ponto ou demitir quem foi trabalhar, né? Porque às vezes você demite o comissionado achando que ele não foi trabalhar por uma fofoca, e isso é muito comum dentro do governo, né? E isso acaba prejudicando aí acaba prejudicando, né? Quem se posicionou lá do governo. E o Antero agora há pouco, né, ele falava aqui o seguinte, da necessidade do governo definir urgente uma agenda focada em alguns aspectos. O Antero citou aqui, brigar, né, unir toda a bancada federal de Mato Grosso em cima da liberação do FEC de 2018 e de 2019. Aí eu queria sugerir um outro ponto aí para essa agenda, viu, Antero? O governo tem que agilizar. O que é que ele vai fazer com os incentivos fiscais? Onde é que ele vai mexer? Onde é que ele vai cortar? Quanto é que vai ser cortado? Porque é o seguinte, o governo vem sendo muito criticado, inclusive, principalmente aí, pelo funcionalismo público, porque até aqui não anunciou o que vai acontecer com os incentivos fiscais. Tinha que mexer nisso e eu não me conformo ainda dessa questão da tributação do algodão. Ninguém me convence de que essa tributação do algodão foi uma grande vitória dos barões do agronegócio. Passar a tributação do algodão de 2 para 3,5 e quem planta arroz nesse estado, com lucratividade muito menor, pagar 10%, o algodão tinha que pagar no mínimo o que o arrozeiro paga. No mínimo tinha que pagar o que o arrozeiro paga. É que é uma minoria e essa política do Robin Hood aqui de fortalecer os mais fortes e enfraquecer a pobreza é uma política que não pode dar certo. Aí é o Robin Hood às avessas. Às avessas, ao contrário. Olha, eu quero falar o seguinte, eu disse que daqui a pouco tem a reunião da educação e também está marcado para hoje a entrega da terceira etapa do novo pronto-socorro de Cuiabá, o novo hospital de Cuiabá. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrega hoje a terceira etapa do Hospital Municipal de Cuiabá. A solenidade está marcada para 9 horas e a entrega da terceira etapa consiste no funcionamento de mais 90 leitos de enfermarias clínicas entre masculina e feminina e também pediátrica. Além disso, será entregue um parque tecnológico de imagens que atenderá os serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia. E eu quis chamar essa notícia porque tem denúncia que vem do site O Bom da Notícia do pronto-socorro antigo. Hoje vai passar a funcionar o novo, mas vem denúncia aí do pronto-socorro antigo. Olha só, diante de diversas denúncias, inclusive protocoladas no Ministério Público de Mato Grosso, o pronto-socorro de Cuiabá continua sendo alvo de reclamações. Ontem, o site O Bom da Notícia esteve no local para conferir de perto a situação. A reportagem falou com diversos acompanhantes e profissionais que atuam no hospital, além de fotografar e filmar as condições precárias de higiene e atendimento. Sem querer se identificar, médicos e enfermeiros escreveram à mão relato aí do que vem acontecendo. De acordo com eles, falta desde álcool 70%, a faixa, gases para curativos, luvas, algodão, esparadrapos, enfim, insumos básicos para tratamento. E, claro, o Bom da Notícia também falou aí com alguns pacientes. A gente tem aqui a imagem, se der para jogar aqui, a imagem da carta escrita à mão por alguns funcionários lá do pronto-socorro, falando do descaso aqui, ó. A carta que os funcionários fizeram,
à mão, falando do que falta ali no pronto-socorro. E também tem um relato dos pacientes, né? Teve até uma paciente, uma acompanhante de paciente que chegou a fazer um apelo ao prefeito Emanuel Pinheiro ao relatar que o banheiro tem cheiro insuportável de esgoto e o telhado está tomado pelo mofo. E não é a primeira vez que a gente fala dos problemas lá no pronto-socorro, já teve denúncia, inclusive aqui na TV Vila Real, do diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos, não é isso? Falando do descaso total, que os pacientes saíram dos corredores, mas estão amontoados em salas sem ventilação. E agora é esperar o seguinte, que a situação ou estas situações que se verificam lá no atual pronto-socorro, elas não se repitam lá no novo pronto-socorro, no Hospital Municipal de Cuiabá. E para isso as coisas precisam estar muito bem organizadas para não assistir esse filme de novo. Certo, vamos aqui a uma matéria, você telespectador vai achar que já viu, mas não é não, viu? É o terceiro aumento da tarifa de ônibus aqui em Cuiabá. Uma reunião do Conselho da ARSEC ontem definiu que o valor da tarifa de ônibus em Cuiabá vai voltar a custar R$ 4,10. Confira na reportagem de Antônio Carlos Silva. Nos últimos 5 meses, a tarifa de ônibus em Cuiabá já mudou 5 vezes. Primeiro subiu para R$ 4,10, caiu para R$ 3,85, voltou a R$ 4,10, reduziu para R$ 3,85 e na manhã desta quinta-feira houve uma nova decisão dela subindo para R$ 4,10. Detalhes com a diretora da ARSEC. Por que esse vai e vem no preço da tarifa? Justifique para a gente. Na verdade, o primeiro evento que aconteceu foi um reajuste da tarifa, né? Esse reajuste é uma previsão anual do contrato, então a agência reguladora ela tem por obrigação deliberar sobre esse reajuste. Houve uma desoneração do ISS e por essa desoneração alguns vereadores interpelaram através do Tribunal de Contas para que a agência reguladora se fizesse a revisão do contrato. Então, na revisão do contrato foram feitas análise de todos os custos, de toda a receita, de todos os tributos que são que as empresas têm em seus custos, né? E dentro dessa revisão chegou-se ao valor de R$ 4,12,19, né? O que o Conselho Participativo decidiu por R$ 4,10, permaneceu o R$ 4,10 que tinha sido feito pelo reajuste. Porém, houve uma necessidade de cumprimento de um prazo de 30 dias para a publicação dessa planilha. Por isso que esse conselho teve que reunir novamente e analisar novamente a mesma planilha que foi analisada anteriormente, né, e votar todos os insumos dessa nova planilha. E chegou-se à conclusão que a agência reguladora ela tinha feito um cálculo técnico e que eles concordaram com esses cálculos. Já se falou que esses aumentos da tarifa ou a redução tem a ver com a não liberação ou a confirmação do novo edital do transporte coletivo Cuiabá. Existe essa relação entre o preço da tarifa atual com o futuro edital, a nova licitação ou não? Não, esses custos eles são levantados em função do contrato atual, né? As empresas que estão atualmente em vigência. Então não tem nenhuma relação com novas empresas que entrarão futuramente dentro do sistema de transporte de Cuiabá. Esse novo valor começa a vigorar a partir de quando? Tem uma data ou isso ainda precisa de alguma definição? A agência reguladora ela vai publicar essa planilha novamente, porém há uma análise jurídica que vai decidir quando é que vai ser feita essa autorização para que as empresas façam a cobrança. Para o cidadão que usa o transporte coletivo em Cuiabá, o ônibus urbano, tem alguma mudança esse valor da tarifa em termos do cartão, do que a recarga que ele fez ou não?
Não, porque ele faz a carga em créditos, né? Então, se a tarifa era maior, ele usa o maior. Se for menor, ele vai usar o menor e aquele crédito, diferença fica como um crédito para ele, para a próxima tarifa, para a próxima passagem que ele utilizar. Como que o cidadão vai ficar sabendo se vai continuar no 3,85 por quantos dias, quando que começa a vigorar o 4,10 na tarifa? A agência vai fazer uma publicação através do site ou através da imprensa, comunica a todos para que antes a população fique sabendo. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Para quem quiser saber mais informações, tem o site da Arsec, é o www.arsec.cuiabá.mt.gov.br. Com apoio de Juarez Emílio, imagem de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Parece piada com o usuário do transporte coletivo, né? Na verdade é piada. É uma palhaçada inacreditável. A matéria inteira eu fiquei torcendo aqui. Falei, tá bom, mas quando que vai voltar a vigorar o 4,10? Quando que vai voltar a vigorar o 4,10? Aí, mas será que o repórter não vai perguntar, experiente como ele é? Aí ele pergunta no final. E aí, quando que vigora o 4,10? Não, olha, agora vai ser publicado, mas quem quiser saber, procura o site. Olha, isso é uma palhaçada com o usuário do transporte coletivo que não tem tamanho, né? Ou seja, não assim, tem tamanho. Ele sai de cá porque... A qualquer momento pode aumentar. Lúcio, a qualquer momento. Os pobres, Lúcio, saem com as moedinhas contadinhas na mão, cara. Saem com as moedinhas tudo certinho no bolso. E não tem internet para ir, para voltar. Olhando. Vai consultar site da Arsec. Para de fazer palhaçada com o povo sofrido que usa o transporte coletivo de Cuiabá. Não dá, cara. Qual o problema de estabelecer uma data? Isso aqui entra em vigor dia 5 de junho. Por que não estabelecer uma data? Até para que as pessoas... Será que eles têm condições, Antero, de estabelecer essa data? Não, deveriam ter. Voltar, né? Deveriam ter, né? De estabelecer uma data. Mas aí acho que eles vão ter que, acredito que eles vão ter que conversar com as empresas, não é isso? Fora que, será que é por isso? Não, pois é, e você tocou num ponto que a gente já havia falado aqui também, o desgaste desse sobe e desce e acaba descredenciando a Arsec, porque é um órgão que tem que brigar pelo direito da população, pelo direito do usuário, e parece que não vem fazendo isso. E a diretora da Arsec, ali, ao começar a explicar por que tanto sobe e desce, a primeira frase dela foi o seguinte: olha, o reajuste é uma previsão que tem todo início do ano para corrigir o valor da tarifa. Só não tem previsão, né, ou pelo menos não tinha, ou pelo menos não tinha, né, para cobrar as empresas sobre a qualidade do serviço que é prestado ao usuário. Agora estão dizendo o seguinte, que com a licitação vai resolver. Vamos torcer para que resolva, né? E para que daqui para frente as empresas sejam cobradas de fato sobre a qualidade do serviço que é prestado aos usuários. Porque até aqui a responsabilidade das empresas não vinha sendo cobrada, e se vinha sendo cobrada, não cobravam assim com o rigor que teria que ser cobrado. Até porque a qualidade atual não condiz com esse valor de R$4. Nem frota, nem a frota eles renovavam, que está escrito lá no contrato. Essa previsão não tinha. Certo, vamos então para a nossa primeira pausa. Não saia daí, viu? Daqui a pouco a gente traz mais notícias aqui do nosso estado e também do país. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Vamos saber quem são os nossos cúmplices de hoje. Quem conta pra gente é o Lúcio Sorge. Vamos lá, Nayara. O Marcos de Várzea Grande, o Wendel, do bairro Lixeira, Diderot, do Dr. Fábio II, Marcos de Pontes e Lacerda, o Roque, do bairro Alvorada, Linda Guimarães, Antônio Barro, do Chapéu do Sol,
Júlio, que é lá de Juara, o João Rosa do bairro Dom Aquino, o Edmar do Jardim Universitário, Zé Carlos do Renascer, Guilherme de Várzea Grande, o Carlos Neves do Jardim Florianópolis, João de Acorizal, Rui Pinheiro, o Walter, o Márcio Ribeiro do CPA 4, Ivonildo do Carumbé, Vanderlei de Peixoto de Azevedo e o Reuter de Santo Antônio do Levergel. Certo, Antero, temos mensagens? Temos mensagem aqui dizendo o seguinte: bom dia, concordo com o Antero, não há prorrogação, temos assuntos nacionais muito mais urgentes do que isso, erradicação da pobreza, reforma da Previdência, não há impunidade, chega. Ele está comentando aqui a PEC do Valtenir, né? Que é não a prorrogação do mandato. De mandato. Aí está falando assim, o governo Mauro Mendes só atende o Ministério Público e a Assembleia Legislativa. Será por quê, né? É uma crítica aqui ao governador Mauro Mendes. Aí tem um outro aqui que fala: bom dia, trio Parada Dura. Vocês são fantásticos. Programa sério, comprometido com os telespectadores. Escuta, estou com dúvida. Todos aqueles sujeitos, entre eles o Wellington Fagundes, falaram com Bolsonaro para mandar o dinheiro para a Santa Casa? Ou já estão começando a campanha política? Marcos de Várzea Grande. A gente falou da reunião, mostramos aí a foto, né? Da reunião com o ministro Luiz Henrique Mandetta. É isso, e tem aqui o Beto Souza que mandou uma mensagem simpática. Um ótimo final de semana para vocês. Ai, que ótimo para você também, Beto. E vamos, então, já que o Antero falou, olha, um telespectador, um cúmplice participou aí falando da PEC, e a gente vai ouvir agora uma entrevista com o deputado Valtenir Pereira, que falou da PEC que unifica as eleições e também estende o mandato, e também falou do pleito para 2020, eleições 2020. Confira. Uma matéria deste nível, desta envergadura, depende de muito diálogo. E na medida que o diálogo está sendo estabelecido, está tendo toda uma articulação política de convencimento para demonstrar que a coincidência das eleições é bom para o Brasil, porque você vai economizar, cada eleição dessa hoje custa para o Brasil 3 bilhões de reais. Né? Em 10 anos nós vamos deixar de fazer 3 eleições, são cerca de 10 bilhões de economia que você pode fazer creches, escolas, postos de saúde, fazer investimento estruturante com esse dinheiro. Então está caminhando muito bem. O prefeito Neurilan esteve conosco lá como presidente da Associação Mato Grossense dos municípios, juntamente com o Harold, que é da Confederação Nacional dos Municípios, e vários outros presidentes estaduais, dialogando dentro do Congresso, e nós saímos muito otimistas. O seu nome, deputado, foi colocado até virtualmente pelo seu partido como um possível pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá no ano que vem. Ou seja, o que o deputado Valtenir, o político Valtenir, pensa sobre isso, que de alguma maneira, estendendo o mandato, Emanuel Pinheiro ficaria mais 2 anos? Olha, eu estou à disposição do partido, vim para ser soldado do partido, e vamos construir um projeto que atenda os interesses de Cuiabá, que ajude Cuiabá. Eu estou à disposição para disputar as eleições de Cuiabá, inclusive fazer uma prévia interna. Tem também a deputada Janaína que fala em candidatura. Topo fazer uma prévia com todos aqueles que têm legitimidade para ser candidato a prefeito de Cuiabá. E a escolha do partido, a gente poder seguir em frente juntos. Como é que é a sua relação com o prefeito Emanuel Pinheiro? Vocês se entenderam? Não, veja, as emendas que eu coloquei para Cuiabá foram deixadas de lado, foram abandonadas pela gestão dele. É difícil, né, para a gente, você perder 2 milhões de reais que você põe. Botei 12 milhões para Santa Casa de Misericórdia, esse dinheiro não chegou, no meio do caminho ele usou, né, pela prefeitura, não entregou para a Santa Casa, fechou a Santa Casa por conta dessas dificuldades todas. Então realmente é uma relação política muito difícil, né, porque existe a questão da confiança, tem que haver confiança entre, né, as pessoas que estão fazendo política, e realmente eu fiz a minha parte. O discurso mudou um pouco, né? Isso em relação às eleições de 2020. Ele havia dito no Jornal do Meio-Dia que era a vez dele.
Independente de qualquer coisa, era a vez dele. Agora não, ele é o soldado do partido. Não, mas ele sempre colocou a mesma posição, que ele queria prévias. Ele repetiu aí as prévias. Ele repetiu as prévias, repetiu que se ele perder as prévias, ele é o soldado do partido. É evidente que quem defende prévia, se perder prévia, tem que apoiar quem ganhou. É lógico. Se você defende as prévias do partido, quem ganhar as prévias ganha o direito de ser candidato. Mas ele misturou tudo e me deu um susto aqui, cara. Falou, você sabe quanto que economiza por cada eleição desta? 3 bilhões de reais. Por exemplo, se nós prorrogarmos por 10 anos, ele está querendo prorrogar por 10 anos? Não, quem vai economizar mais 2 eleições. Olha, 30 bilhões de reais. Olha, pelo amor de Deus. Valtenir. Ele tem que apresentar para o ministro Paulo Guedes, que quer. Você vai arrumar as finanças do Brasil, você vai derrubar o Paulo Guedes. Ele vai derrubar o Paulo Guedes, cara. A forma de arrumar as finanças brasileiras é não fazer eleição. Como que é? Prorrogar mandatos é melhor que reforma da Previdência. É isso? Olha, cara, eu fiquei com medo dele mandar prorrogar por 10 mandatos. Aí a turma lá do Congresso aprova, hein? A turma de bacana lá, como não? Prorrogar de todos beleza. Até a hereditariedade, né? Na realidade, os argumentos que estão sendo usados nessa questão. Teve uma entrevista ontem aqui do presidente da União dos Vereadores. O único argumento que é economia. Agora os que não gasta esse ano para gastar daqui a pouco. Agora os argumentos usados aí pelo deputado Valtenir Pereira, com licença da expressão, deputado, é tudo conversa fiada. Não é isso. A intenção, o desejo, não é isso. Eles têm que levar em conta o desejo da população. A gente viu aí muitas manifestações contrárias. É mais um golpe no eleitor, Nayara. Mais um golpe no eleitor. Não foi isso que o eleitor votou na última eleição. Lúcio, ele votou para 4 anos de mandato. O Valtenir é um parlamentar experiente. Ele já está no seu 3º mandato ou 4º de deputado federal. Naquela casa lá, não chega bobó. Ele fez um trabalho belíssimo na área do direito, na defesa da honra do seu pai. Ele fez uma coisa muito civilizada. Ao invés de investir na vingança dos brutos, ele foi estudar para vingar a morte do pai dele dentro do Estado Democrático de Direito. Então ele tem uma série de virtudes que eu admiro e respeito em Valtenir. E exatamente por ter um elevado conhecimento jurídico, Valtenir sabe que ele está apenas acumulando a simpatia de vereadores mato-grossenses, de que essa emenda não passará. Nós estamos hoje, que dia que é? Hoje, 31. 31 de maio. A emenda não foi votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E, para mim, eu tenho uma tese, que se lá estivesse, eu defenderia. A emenda é inconstitucional. Ah, mas é inconstitucional, mas ele quer mudar a Constituição. Não, é inconstitucional. Porque não está escrito lá na Constituição que você só pode mudar a lei das eleições um ano antes. As eleições que definiram este mandato aconteceram lá atrás. Portanto, a mudança para esta regra de jogo só caberia se fosse feita um ano antes da realização da eleição. Essa é a proteção constitucional. O Valtenir sabe dessa proteção constitucional. E para ele aprovar esta emenda, para valer para o ano que vem, ainda assim, ele teria que fazer a aprovação antes de outubro. Mas, na minha opinião, isso seria questionado. Vamos supor que o Poder Legislativo inteiro se convertesse rapidamente e votasse. Um cidadão brasileiro que tivesse no rol daqueles que podem argumentar junto ao Supremo Tribunal Federal, fizesse uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo daria ganho de causa. Porque o que define o mandato terminando agora, em dezembro do ano que vem, são as regras da eleição de um ano antes. Eu não sei se me fiz entender.
Mas eu acho que essa é a lógica total. E o Waltenir sabe disso, portanto ele sabe que a emenda não será aprovada, que a emenda não existe, que a emenda não passará nem na Câmara dos Deputados, que a emenda não vai chegar ao Senado, que vai ter eleição sim, por isso que ele não abre mão de reafirmar a sua tese. De que ele defende a prévia, que é candidato, etc e tal, e que vai enfrentar Emanuel Pinheiro. É até um jeito dele agradar um pouco o Bezerra. Pelo menos ele sai da linha de tiro de ficar atirando no prefeito Emanuel. Mas é até daqui a pouco. A hora que terminar a licença do Bezerra e o Waltenir voltar para cá, o pau vai cantar. O Waltenir vai começar a voltar a falar em prévias. É assim que é a política. Vamos então para o seu destaque, Antero. Pois é. Falando em Waltenir, a gente lembra de Emanuel e a gente lembra de Carlos Bezerra. O presidente do MDB em Mato Grosso, Carlos Bezerra, ele minimizou completamente as dificuldades do prefeito Emanuel Pinheiro de conseguir uma reeleição em Cuiabá. Ele acha que Emanuel Pinheiro vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo boas praças, bons parques, e que essa reforma que ele fez, essa reforma não, a inauguração do novo pronto-socorro e também o programa Minha Rua Asfaltada podem dar a ele muita oxigenação. Além disso, ele afirmou que o prefeito Emanuel Pinheiro é muito presente nos bairros, conversa muito com as lideranças populares. E a imprensa questionou o líder do MDB, Carlos Bezerra. Mas escuta, como é que o Emanuel vai para uma reeleição com aquelas imagens do paletó? Que não tem como ficarem aí todo dia na mídia, porque a mídia não tem nem por que mostrar isso diariamente, mas que numa campanha isso aí voltaria à tona. E ele chegou a considerar o seguinte, Lúcio, ele disse aqui que esse episódio do paletó, em que Emanuel foi flagrado recebendo maços de dinheiro do Palácio Paraguai, supostamente de propina, na época em que era deputado estadual, não vai interferir no pleito eleitoral. Se ele for bem administrativamente, Bezerra falando, se ele continuar nas ruas, isso aí será inteiramente superado. A população não vai estar nem aí para isso, a população vai prestar atenção em quem está trabalhando por ela. Aí, para finalizar, o Bezerra acha, primeiro, que o Emanuel é o preferido do partido. É a prioridade do partido. Ele minimiza a qualidade da oposição feita contra Emanuel. Ora, mas tinha um grupo de vereadores aí, Abílio Júnior, Felipe Veratão, Diego Guimarães, Marcelo Bocic, Dilemar Alencar, e agora o Lilo Pinheiro, que já foi líder do Emanuel, que também passou para esse bloco independente de oposição e tal. Você não acha que isso complica? Ele falou, não, podem ficar todos os vereadores contra Emanuel, se ele continuar fazendo esses parques bonitos que ele tem feito. Se ele conseguir realmente colocar para funcionar o novo pronto-socorro a contento. Se ele continuar fazendo o programa Minha Rua Asfaltada. Se ele continuar cobrando da Águas Cuiabá essa questão do saneamento, não tenho dúvida nenhuma que ele é o favorito e é o preferido do partido para disputar a eleição. Com essa fala entusiasmada de Bezerra, ainda assim ele não consegue evitar convenção e não consegue evitar prévias, né? Ele é o líder do MDB, mas o MDB não é nenhuma comissão provisória, é partido. E o partido aqui tem o direito de escolher por convenção o seu candidato e pode deliberar com acordo de suas lideranças por prévias. Em 1985, nós fizemos prévias aqui no velho MDB. Nós filiamos 27 mil eleitores de Cuiabá ao MDB. Cuiabá tinha 70 mil eleitores, um quarto do eleitorado foi filiado ao MDB, mais de um quarto. Compareceram 12 mil eleitores para votar nas prévias. Dante de Oliveira teve 67% dos votos nas prévias. Depois veio a eleição.
Dante de Oliveira teve 67% dos votos na eleição. Então, o MDB já viveu prévias democráticas em Cuiabá. Pode vivê-las de novo, embora por toda a entrevista de Carlos Bezerra, ele é absolutamente contrário às prévias. Ele acha que o MDB deve caminhar com Emanuel Pinheiro. É isso. Antero, e essa previsão do deputado federal Carlos Bezerra, o eterno ex-comandante do MDB, quando ele diz o seguinte, de que o dinheiro do paletó não teria tanta interferência numa candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, eu vou lá atrás para fazer uma comparação. Teve uma eleição aí ao governo do Estado em que Júlio Campos e Carlos Bezerra acharam o seguinte, que eles poderiam se unir, que a população ia engolir. Não foi isso? Não foi isso? Aí é o seguinte, 6 meses antes da eleição, fizeram uma pesquisa e a pesquisa falou, pode se unir que não tem problema. 6 meses antes da eleição. É preciso esperar chegar o momento em que começa o processo eleitoral, essa discussão vai para a rua, para só depois afirmar, olha, essa questão aí não vai influir no processo eleitoral. Por isso que eu digo que é algo questionável. Antes do processo eleitoral, é uma temeridade fazer esse tipo de previsão. E lembrando que tem outras questões, tem o desgaste, o próprio desgaste aí que a previsão é que seja corrigida, eu falo referente ao transporte e à saúde também, que a mas expectativa... ele está colocando a condição de funcionar bem a saúde. Isso, a expectativa é com a entrega do novo pronto-socorro. Só para complementar, Lúcio... porque na comparação, nessa união de Carlos Bezerra e Júlio Campos... Ele está propondo aqui o seguinte, Lúcio, entregando o novo pronto-socorro, entregando ônibus novos, o transporte coletivo funcionando melhor, etc. e tal, melhora para o prefeito Emanuel Pinheiro, que está sempre nos bairros, isso é verdade, o Emanuel é político. Emanuel não sai dos bairros de Cuiabá. Ele está seguidamente nos bairros, fazendo visitas, etc. e tal. Ele faz política 24 horas por dia. Então, o Bezerra está otimista, né? Ele achar que não vai fazer impacto nenhum na população aquelas imagens. E tem outros apoios ali, olha, foi definido como o novo presidente do Partido Progressistas em Cuiabá, o engenheiro civil e secretário de obras da capital, Vander Lúcio Rodrigues da Silva. Que é Emanuel Pinheiro, gente. Isso, e já garantiu que a sigla vai apoiar a candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro e seu possível projeto de reeleição em 2020. Exatamente. Eu quero saber como fica o vereador Diego Guimarães. Porque o Diego Guimarães é do PP. E é oposição. O PP lançou hoje a nova diretoria. O presidente regional é Neri Geller. E o Diego Guimarães é um vereador, inclusive, que apoiou o Neri Geller. E o Diego Guimarães é do PP. Será que nós vamos ver o Diego pedindo voto para Emanuel Pinheiro na próxima eleição? Eu acho difícil, mas... Aí, em março do ano que vem, os vereadores podem sair do partido. Sem nenhum problema. Do grupo de WhatsApp do PP, comentam que ele já foi cortado. Já foi excluído. Foi excluído. Certo, vamos então para mais um intervalo. Na volta, a gente vai falar de saúde, tem o destaque do Lúcio. Não saia daí. E voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. Olha só aqui, vamos a esta notícia que o advogado de Alain Maluf é o mais votado para ocupar vaga de juiz titular no TRE. O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso escolheu ontem a lista tríplice, a vaga do juiz membro titular, categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral. Em primeiro na lista, com 13 votos, Wendel Rolim. Em segundo, com 12, Rony Márcio Neves. E em terceiro, com 11 votos, Jackson Coutinho.
Rolim é conhecido por atuar como advogado de delatores premiados em Mato Grosso. Um deles, um de seus clientes, é o empresário Alain Maluf, responsável por acusar o ex-governador Pedro Táxi de Caixa 2. A delação vem sendo questionada publicamente por muitos dos citados. Eu conheço os três. O Jacques Coutinho é responsável pela área eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Mato Grosso, né? Ele atua lá juntamente com o advogado José Antônio Rosa. O Coutinho é indiscutivelmente um nome muito respeitado dentro da categoria dos advogados. Aliás, todos são, mas ele pela dedicação a essa questão eleitoral. O Wendel é um consolidado criminalista, ele atua mais na área criminal, e é especialista em delação premiada, já tendo atendido vários clientes em Mato Grosso, inclusive o empresário Alain Maluf. E o Rony Márcio é um craque do direito eleitoral de Mato Grosso. Eu colocaria Rony Márcio entre os ases do direito eleitoral de Mato Grosso, juntamente com José Antônio Rosa e... citar nome já criei injustiça. Eu tentei lembrar agora do nome aqui que eu esqueci, mas que é também muito bom advogado. Aliás, Mato Grosso tem bons advogados na área eleitoral. São 3 indicações de peso. Rony Márcio foi o advogado que salvou o mandato da dona Lucimar, que recuperou aquele mandato da dona Lucimar quando ela assumiu e conseguiu depois ser candidato à reeleição. O Rony Márcio é um experiente advogado eleitoral, muito sóbrio, muito tranquilo e muito conhecedor das leis. O Wendel e o Jacques Coutinho também são bons advogados. Quem decide isso agora, me parece, é o presidente da República, né? Isso vai para o Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral é consultado e o presidente da República escolhe um nome para o Tribunal Superior Eleitoral. E não precisa escolher o primeiro colocado. Não tem. Esse negócio de ter mais votos ou não, pode ser qualquer um dos 3. E, sinceramente, para qualquer um dos 3, está bem entregue. São 3 excelentes profissionais, extremamente competentes. O único senão nisso tudo bem, é a lei, não é? Mas o único senão que pode se colocar, o próprio desembargador Márcio Vidal já chegou a abordar essa questão, né? O único senão que se coloca aí é de que essas pessoas, né, esses profissionais do mais alto gabarito, indicados para compor como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, numa parte do dia, eles estão lá na banca de advogados deles, trabalhando em causas que são muito próximas daquelas que depois eles terão que julgar. Eles acabam ficando ao mesmo tempo dos 2 lados do balcão. Por culpa não deles, mas não do deles. Supremo Tribunal Federal. Não deles, né? É a legislação que é assim. Não, a legislação não é assim. Quem promoveu essa excrescência foi o Supremo Tribunal Federal. A legislação nunca foi assim. O Supremo que interpretou para que ela fosse assim. Exatamente para soltar bandidos do colarinho branco. Foi para facilitar a questão da impunidade no Brasil. E aí, recentemente, decidiu o seguinte, que crimes conexos com Caixa 2 de campanha eleitoral devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Olha aqui, antes da gente chamar... A pessoa ainda tem que julgar todos os crimes que o Alain Maluf delatou? Perdemos um juiz. Porque ele foi advogado. Ele foi advogado da causa, ele vai julgar também. Só falta isso, né? Se for ele o indicado. Olha, e eu falei da manifestação, a gente falou da manifestação da educação no bloco anterior, no primeiro bloco, na verdade, teve manifestação ontem também, a manifestação na Avenida da FEB, em Várzea Grande, manifestação contra essa insegurança vivida pelos moradores ali de Várzea Grande, na Avenida da FEB. Ao menos 80 pessoas protestaram por mais segurança
devido às obras inacabadas do VLT que passa pelo local. E só lembrando que a Avenida da FEB, muitas pessoas já morreram, já perderam a vida, inclusive nesse mês, no começo do mês, teve 2 acidentes graves. Em um dos acidentes, a pessoa morreu na hora e outra pessoa foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital. Então, aí a manifestação dos moradores, a maioria do bairro da Manga, para uma resposta, aí, a conclusão, ou então a troca do modal VLT. Lembrando que a gente já repercutiu aqui, uma das lideranças do DEM, Júlio Campos, disse que 95% da população de Várzea Grande quer a conclusão do VLT. Mas a gente teve algumas manifestações depois disso de moradores de Várzea Grande que não querem que se resolva o que está acontecendo ali na FEB. A FEB cortada com a obra inacabada do veículo leve sobre trilhos. Vamos então para a próxima matéria. Olha só, dando continuidade a uma série de visitas técnicas aos hospitais de Mato Grosso, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa visitou ontem o Adalto Botelho, em Cuiabá. Os detalhes com o repórter Luiz Vieira. Conhecer a realidade das unidades hospitalares, cujas gestões são de responsabilidade do Estado. Este é o objetivo principal das visitas realizadas pela Comissão da Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa. O hospital escolhido foi o Adalto Botelho, que existe desde 1957 e enfrenta sérios problemas estruturais. Nós estamos visitando aqui o Hospital Adalto Botelho, com todos os deputados da Comissão de Saúde, deputado Lúdio, deputado Jimenez, deputado Eugênio e deputado Dr. João, para verificar justamente em loco como é que está a situação do ponto de vista de estrutura física, do ponto de vista assistencial, para que os deputados possam ter esse conhecimento, essa visão em loco, para poder propor políticas públicas voltadas para o cidadão do estado de Mato Grosso. Isso é de suma importância para que haja uma integração entre nós, saúde, e esses deputados, que com certeza eles vão fazer um diagnóstico no sentido produtivo de nos ajudar, de consolidar uma saúde pública, principalmente a mental, que ela é abstrata, mas tão difícil. Hoje nós chamamos principalmente a depressão, alto nível de suicídio, é a doença da alma. Então, o nosso papel dentro desse contexto é muito importante, é muito sério. Até agora, além da capital, já foram visitados hospitais de 5 municípios: Barra do Bugres, Cáceres, Rondonópolis, Várzea Grande e Água Boa. Segundo o presidente da comissão, o intuito de ir até as unidades é ouvir quem está à frente das principais demandas e buscar soluções em diálogos com o governo do estado. Esses hospitais, na sua grande maioria, eram administrados por organizações sociais, não deu certo. Agora o estado assumiu a direção direta dessas unidades, nós já vimos pequenas melhoras, né? Então, o fato de nós estarmos indo em loco é justamente para conhecer os modelos, conhecer a realidade, porque cada unidade hospitalar dessa, nas suas regiões, ela termina tendo uma característica diferente da outra, né? Representante do Fórum Sindical e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado, Oscarlino Alves vê com bons olhos a iniciativa. Nós temos deputados que pertencem a essa Comissão de Saúde da Assembleia e de forma assim, bastante inédita, bastante aguerrida, a gente vê desde os primórdios desse mandato, desde os primeiros dias de mandato, eles se organizarem, estarem interessados, né? Nós temos servidores de carreira da saúde como deputados, nós temos deputados médicos, né, que pertencem à categoria, né? Então são pessoas que têm conhecimento técnico, são pessoas vivenciadas, pessoas maduras, e a gente entende que desse trabalho vai ser extraído um relatório dessa comissão que vai apontar de forma técnica, jurídica, né, e inclusive um instrumento muito valioso para nós, para a gente cuidar do atendimento ao usuário. Certo, e a gente espera realmente, como disse aí o Oscarlino, que traga resultados e soluções também para o poder público, né, Lúcio? E seria interessante aí, como disse o sindicalista Oscarlino Alves, né? Essa é a Comissão de Saúde, né?
as outras comissões da Assembleia poderiam também ter uma atuação desse tipo, ir lá em loco, né? Verificar os problemas, né? Educação, infraestrutura, extensivo aí para todas essas comissões da Assembleia Legislativa que vão poder identificar melhor os problemas que o Estado precisa enfrentar e que os deputados podem contribuir. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. O meu destaque aí é esse embate, né? Essa polêmica em torno da RGA, que agora tem um fato novo, né? Propiciado lá pelo Tribunal de Contas do Estado, que está condicionando a RGA dos servidores do Executivo ao repasse do 12º aos poderes. Acolhendo embargos de declaração que foi interposto pelo ex-governador, que foram interpostos, né, pelo ex-governador Pedro Taques e, na época, pelo então governador eleito Mauro Mendes, o Tribunal de Contas do Estado vetou o pagamento da revisão geral anual dos servidores do Executivo, até que o governo cumpra com o repasse do 12º dos poderes e órgãos autônomos. A proibição se aplica ao percentual de 2% referente à parcela da recomposição de 2018. E aí, de novo, vem aquela cobrança dos servidores do Poder Executivo, que eles são tratados de forma diferenciada, como se fossem funcionários de segunda categoria. E aí, a decisão aqui é o seguinte: olha, paga tudo primeiro, paga tudo, as obrigações constitucionais, o 12º, e depois, se sobrar um troquinho, paga a RGA. Isso tinha que ser corrigido. Mas aí o problema não termina aí, não. Não termina aí, da RGA, porque tem mais problema relacionado aí com os servidores públicos do Estado. Para o Ministério Público Estadual, a greve da educação pode chegar aos tribunais por conflito de leis. E essa declaração é do próprio Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges, e ele afirmou que a recomendação feita ao governador Mauro Mendes para que não faça um reajuste salarial que ultrapasse o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal no gasto com pessoal também está baseada na proposta de emenda à Constituição do Teto de Gastos, a PEC do Teto de Gastos. No entanto, a PEC esbarra na lei estadual da dobra do poder de compra, que equipara a classe às demais carreiras do Executivo Estadual do mesmo nível. E aí o procurador José Antônio Borges diz o seguinte: olha, temos uma questão jurídica de confrontos de leis, ou seja, uma lei que concede o reajuste e outra dizendo que não pode pagar. Aí ele complementa dizendo o seguinte: tem que se chegar a uma questão aí de validade jurídica que pode ir aos tribunais. E esse é o fato, declarou o chefe do Ministério Público Estadual. Então, essa novela, com certeza, poderá ter novos capítulos. Com certeza, Lúcio. Pode não, deve ir, né? Se caso seja condicionado, tem essa condição do repasse do 12º, pagamento da RGA vai de encontro tudo o que os servidores vêm lutando, inclusive que acabou deflagrada aí a greve da educação. O Ministério Público Estadual, ele recomendou ao governo que não pagasse o reajuste por causa da crise financeira, dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas esta posição aqui do Ministério Público Estadual, colocando de forma clara, que existem leis conflitantes, eu acredito que ajuda a acalmar pelo menos um pouquinho os ânimos, né? Porque os servidores aí, principalmente a categoria dos professores, estava reclamando e muito de desta posição de recomendação que o Ministério Público havia adotado em relação ao Poder Executivo, indo contra aquilo que os
servidores, que os professores estavam reivindicando. Quando ele diz aqui, olha, tem duas leis, uma que manda pagar e outra que proíbe pagar, do ponto de vista do Ministério Público, é uma posição mais equilibrada. A posição de fazer média, sem necessidade, porque o Procurador-Geral de Justiça sabe mais que nós todos juntos, que tem hierarquia das leis. Uma é lei, a outra ele mesmo fala aí que é PEC, que é Constituição. A Constituição está acima da lei. Simples assim. Certo, vamos embora. Além então. de que a lei de responsabilidade fiscal está acima também da lei estadual. Mas a PEC do teto de gastos mandava pagar. Aí eu entendi que ele mandava não pagar. A PEC mandava pagar o RGA, estava previsto. Não é? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Vamos levar essa discussão. Discutimos isso segunda-feira. Okay. Isso mesmo, vamos discutir segunda. Lúcia, obrigada. Antero, obrigada. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, bom final de semana para você.